Bom dia, que a paz, a alegria de Jesus esteja conosco nesta manhã, tão abençoada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. E é com imensa alegria que hoje nós vamos tratar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que é chamado Não Pôr a Candeia Embaixo do Alqueire. E eu penso que esse capítulo também poderia representar a grande dificuldade que o espírito em evolução tem para entender as lições espirituais. O quanto é custoso, quanto leva tempo mesmo para a gente mudar, para a gente poder entender certas questões. E isso a gente deve encarar com naturalidade, porque se Deus nos espera, se Deus nos dá inúmeras encarnações para um dia a gente chegar a esse conhecimento espiritual, imagine a paciência, então, que nós temos que ter com os nossos irmãos. No mundo como o nosso, muitas vezes trazem reflexões para a gente, pensando sobre a humanidade. Depois de tantos séculos de cristianismo, tantos milênios de lições espirituais, porque elas existiram antes de Jesus também. Enviados por ele, vieram inúmeros espíritos trazendo conhecimento espiritual para a humanidade em muitas localidades. E ainda assim nós estamos aprendendo. E é por isso que para nós, sempre que essas lições do Evangelho são trazidas, são repetidas, a gente nunca deve pensar, eu já conheço esse capítulo, eu já sei o que vai ser falado. Existem duas formas de a gente acessar o conhecimento. Uma que é pelo intelecto, que é essa mais fácil de a gente adquirir. Porque através da conversa, do diálogo, até quem não souber ler, conversando com outra pessoa, aprende. Mas existe um conhecimento muito mais profundo, que quando essas ideias, elas tocam a ponto o nosso ser, de ele passar a ser diferente, de ele agir de maneira diferente. Esse nível de conhecimento é o que precisa de muitas vidas para a gente alcançar. Por isso que essas lições nunca serão repetidas, nunca serão cansativas, porque nós ainda precisamos meditar e pensar profundamente em tudo isso. Esse capítulo, então, Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire, traz algumas passagens do Evangelho que nos fazem refletir sobre como Jesus lidou com o conhecimento que ele trazia. Primeiro, com as pessoas mais próximas que ele escolheu para serem os divulgadores dessas ideias, os seus discípulos, e depois com o povo de modo geral. Kardec, ele fez essa análise a partir de tudo aquilo que ele tinha aprendido com os espíritos, e ele traz 3 passagens do Evangelho que são muito significativas e que aparentemente uma confronta com a outra. Ou melhor, 2 confrontam com uma. As 2 passagens, em uma então está no Evangelho de Mateus e outra no de Lucas. As referências detalhadas, depois vocês lendo o capítulo 24, vocês conseguem acessar. E aí, numa delas, então, Jesus fala que ninguém que acende uma luz vai colocar ela coberta sobre alguma coisa. Ele usou as expressões da época, candeeiro, luzerna, lamparina, ou seja, uma fonte de luz, ninguém vai colocar ela embaixo de um alqueire ou uma espécie de vaso que era usada na época para medida. Que no Evangelho, quando fala de alqueire, não tem nada a ver com essa medida diária que a gente tem em algumas regiões. Aqui ele está falando de um objeto que era uma espécie de medida de grãos. E que ele coloca essa imagem, essa alegoria para as pessoas pensarem. Se eu acender uma luz, eu não vou colocar ela encoberta, nem vou pôr embaixo da cama. Eu vou colocar ela no lugar alto, no candeeiro, no suporte dele, para que todos sejam iluminados. Então ele fala isso no Evangelho de Mateus, fala de novo no Evangelho de Lucas, é aí que ele fala, ninguém põe a lâmpada embaixo da cama. As nossas construções, onde estão as lâmpadas? No teto, para iluminar todo o ambiente. E nessa passagem de Lucas, ele fala algo assim muito importante, que nada, absolutamente nada será escondido, que tudo em algum momento virá. Ele coloca literalmente dessa forma. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada
nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então, o conhecimento é algo que virá em algum momento na vida de cada um. Porque a força mesmo da criação divina faz isso acontecer. É por isso que nós não ficamos atrasados cientificamente no conhecimento das leis físicas do planeta. Porque imaginem, há 200 anos atrás, ninguém entendia a natureza da luz física. Ninguém imaginava o que era. Hoje nós conseguimos transmitir informações pela luz. Olha a sofisticação de conhecimento. Então, por quê? Porque está no próprio espírito humano a capacidade de buscar o saber, o conhecer, de descobrir, de inventar, de aplicar esse conhecimento. E isso é um atributo dado por Deus ao espírito. Houve época em que se condenavam as pessoas que buscavam o conhecimento, queimavam elas, matavam, torturavam. Olha a loucura do espírito humano quando ele quer o poder. Ele quer impedir o conhecimento de chegar aos demais, porque a ignorância mantém as pessoas cativas, né? Pouco saber nos torna escravos, muito saber nos liberta, quando a gente sabe usar esse muito saber. Então é por isso que Jesus diz que nada vai ficar escondido, tudo vai aflorar em algum momento na vida. E Jesus falava isso porque ele sabia que é um atributo dado por Deus a nós, de um dia descobrir. Mas para descobrir as coisas nós precisamos estar preparados. E aqui nós vamos entender então por que em outro momento Jesus foi falar para as pessoas de uma forma como parábolas. Depois que Jesus então estava ali ensinando o povo, falando algumas coisas para eles, os discípulos foram lá e perguntaram. Era a parábola do semeador que Jesus estava falando para as pessoas ali. E aí os discípulos depois chegaram para ele e perguntaram assim para o mestre: por que razão lhes fala tu por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus. Ou seja, para os discípulos mais próximos de Jesus, era dado conhecer alguns detalhes desse reino dos céus. Porque eles estavam mais próximos de Jesus, estavam mais preparados, embora fossem homens simples, como normalmente a gente diz, né? Simão, Pedro era um pescador, os outros lá, cada um era artífice. Só Mateus, que era um pouquinho mais intelectualizado, alguém que tinha alguns conhecimentos a mais. Mas, no geral, eram pessoas simples, do ponto de vista terreno. Mas, espiritualmente, eram pessoas que traziam já um preparo para serem discípulos de Jesus. Muito além do que a gente é? Não. Porque a gente vai observar que muitos deles cometeram erros muito parecidos com os nossos. Basta a gente ver os ímpetos de Pedro, de ser uma pessoa agressiva. E isso também, a escolha de pessoas não muito diferentes da maioria da humanidade, também foi uma escolha sábia de Jesus. Porque imagine se ele escolhesse somente espíritos evoluidíssimos. Hoje a gente poderia dizer, é lógico, né? Eram espíritos puros que estavam acompanhando Jesus, então para eles era fácil seguir. Até nisso, gente, a escolha de pessoas não muito diferentes da maioria da humanidade fazia sentido. Mas tinha que, obviamente, ser pessoas o quê? Com algum tipo de entendimento um pouquinho maior. Porque se fossem pessoas muito pouco preparadas, elas não tinham condições de entender nada. O mesmo se dá com o povo. Por que Jesus nasceu entre o povo israelita? Porque já eram aqueles que vinham sendo preparados há muitas gerações por grandes profetas, por Elias, por Isaías. Eram pessoas que já traziam missões importantes, mas também eram homens falhos, tá? Também cometeram erros. Mas dentro dos limites da época em que eles viviam, eles tinham uma condição um pouco superior aos demais, a maioria. Então essa tradição espiritual fortíssima já vinha com esse povo, porque eles tinham que estar aptos a entender as lições que Jesus traria. Porque depois eles seriam os propagadores dessa mensagem por outras partes do mundo.
Por que que Jesus nasceu num povo dominado e não num povo dominador? Porque também, infelizmente ou felizmente, dentro da lógica divina, felizmente, é o sofrimento que nos prepara realmente ao conhecimento. Porque quando tudo está muito bem, quando está tudo muito fácil, o que que a gente faz? Normalmente a gente repousa, descansa, aproveita a vida. Normalmente a gente vai usufruir das facilidades. Porque o espírito ele se move numa fase da sua evolução apenas quando ele é impulsionado pelo sofrimento. A humanidade só atingiu o que atingiu porque ela experimentou os desafios da natureza. O frio, a fome, o medo, as ameaças. É isso que levou o homem a se desenvolver, a buscar estratégias, recursos. Isso entre todos os povos. Toda a organização humana e todo o saber surge da necessidade. Necessidade causada pelas limitações físicas do planeta. Então, o povo perseguido era o povo mais apto a entender lições mais valiosas. Ah, então Deus planejou isso? Não, porque é da própria natureza dos seres, né? E aí sim tem a intencionalidade divina de que o mais forte tente em algum momento sobrepujar o mais fraco. E isso está dentro da própria estrutura biológica de todos os seres vivos. A competição entre os seres vivos. Mas é isso que faz o espírito evoluir. É a luta no elemento material diante da dor e do sofrimento. Por isso que os espíritos, quando nos falam de sofrimento e dor, nunca amaldiçoam essa condição humana. Nunca dizem que isso é um distúrbio. E aqui é um ponto central, né, na interpretação espírita, comparado a todas as outras denominações cristãs. Em todas as outras, a dor, o sofrimento, a aparente destruição que a morte causa, é um fenômeno vindo de uma perturbação no plano divino. Porque em algum momento alguém fez algo que Deus disse para não fazer, por isso que o caos veio. Quer dizer, Deus nem sabia que as pessoas eram aptas a descumprirem suas leis? Na interpretação espírita, nós entendemos que tudo que existe, que aparentemente é destruição, na verdade é o quê? O processo de fazer nascer, de surgir, de ressurgir. E isso, gente, se a gente olhar na natureza, que é a criação divina, nós vamos ver isso. Da aparente morte e destruição é que vem a evolução, a transformação, o aprimoramento. A nossa espécie, do ponto de vista biológico, só somos o que nós somos em razão desses processos de dor e sofrimento que nos impulsionaram. Quer dizer que a gente tem que aceitar a dor, então, e ser feliz com ela? Não é isso. Mas que a gente tem que aceitar a dor e entender que ela é caminho de crescimento e transformação, é mais fácil para lidar com ela. Porque revoltado com a dor a gente sempre foi nas vidas passadas. Não é assim? Revoltado com as perdas, indignado, e brigando, e tomando do outro, e degladiando com o outro para ter o que é dele, para não sofrer dor. É isso que nós fizemos em inumeráveis reencarnações e é isso que a humanidade está fazendo exatamente agora. As pessoas se degladiando, o mundo se combatendo, porque cada um quer ter o melhor para si. E é dessa luta que surge mais dor. Isso nos liga a uma corrente filosófica espiritual muito profunda que vem lá dos ensinamentos de Buda. Quanto mais eu luto com a dor, quanto mais eu rejeito a dor, mais eu crio essa dor na minha vida. Ou seja, a gente não precisa gostar da dor, mas precisa entender que ela é parte da didática divina para nos tornar aquilo que nós viemos ser. Aquilo que nós reencarnamos para nos tornar. É difícil para quem está com dor, não é? Porque quando a gente sente aquela dor mais intensa, física mesmo, no corpo, a gente quer repudiar aquela dor. Mas ela nos fala dos excessos que a gente cometeu, dos erros que a gente praticou contra esse templo divino que é o nosso corpo. Nos fala dos enganos que nós cometemos em busca
da vaidade de atender um padrão de estética, de querer ter uma beleza que é perecível, que ela é passageira, ou de a gente trabalhar excessivamente sobrecarregando o nosso corpo. Veja, quando a gente age em desarmonia com as leis divinas, a gente gera dor e sofrimento. E é por isso que nós não nos libertamos, porque nós queremos lutar contra a dor e geramos mais dor. O ideal é aprendermos a nos libertar dela, deixando ela passar pela vida e aprendendo as lições que ela nos traz. Mas a nossa palestra não é sobre dor, é sobre conhecimento espiritual, e vamos voltar aqui. E aí Jesus, então, falando sobre o porquê que ele falava para aquelas pessoas do povo de forma de parábolas. E aí Jesus vai citar um grande profeta do povo naquele tempo, que era o profeta Isaías, que também tinha previsto a vinda de Jesus. E o profeta Isaías falou algo que Jesus repetiu nessa mesma passagem do Evangelho que nós temos aqui, dizendo assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Aqui é Jesus explicando para os discípulos, que diz: vós ouvireis com ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se converta e eu sare. É Jesus citando um profeta que viveu no século XI antes dele, e esse profeta Isaías, ele falava de coisas muito sérias. Ele falava, por exemplo, sobre a importância de cuidar dos mais frágeis na sociedade, que naquele tempo, como continuou sendo, eram os órfãos e as viúvas. Os órfãos, porque quem não tivesse pai e mãe, virava escravo de alguém, ia ser explorado, maltratado. É mais ou menos como é hoje, não é? E as viúvas tinham uma situação muito grave naquela época, porque morria o marido, ninguém queria responsabilidade com aquele ser, com aquela mulher. E elas sofriam muito. E se elas tinham algum dinheiro que o marido deixou, vinha alguém ali tentar explorá-las. Jesus condena até isso que os fariseus faziam, de irem lá, ficarem fazendo orações na casa dessas viúvas, mas a intenção era tirar dinheiro delas. Então eram pessoas muito vulneráveis. A mulher, de modo geral, naquela época era muito vulnerável, a criança, aqueles que apresentassem alguma deficiência, todo mundo era posto à margem, era maltratado mesmo. Então Isaías, ele clamava que as pessoas tinham que ter compaixão, tinham que ter misericórdia. E que para seguirem realmente o Deus que eles acreditavam, eles tinham que exercer essa compaixão. E Isaías dizia isso, que as pessoas estavam cegas aos ensinamentos espirituais, não viam o que realmente era importante na lei. Ficavam preocupados com as coisas acessórias da sua manifestação religiosa. Ficavam preocupados com os rituais, com as práticas que eles tinham, com as tradições. Ah, mas eu não posso comer isso aqui, porque isso aqui vai me tornar impuro e eu vou estar desagradando a Deus. Eles não tinham atenção àquilo que realmente era importante, que era a compaixão. E Jesus, quando fala isso, ele está repetindo uma condição das pessoas naquele tempo dele. Que as pessoas também eram insensíveis ao conhecimento espiritual. E se Jesus viesse hoje, ele falaria hoje, na nossa linguagem moderna, a mesma ideia, que a maioria das pessoas, inclusive dos que se dizem cristãos, estão surdos e cegos às lições do Evangelho. Porque o Evangelho nos fala do que mesmo? Perdão, amor, compaixão, nos fala de respeito, não é assim? Nos fala de amarmos tudo que existe. O Evangelho não fala, gente. Jamais falou. Pegue uma arma e mate uma pessoa. O Evangelho, Jesus nunca disse, bata no seu adversário, tome as coisas dele, difame o seu adversário, xingue o seu adversário. Tem alguma coisa no Evangelho que fala isso? Fale mal
da sua cunhada. Está escrito no Evangelho isso, gente? E por que a gente que é cristão fala mal do parente? Está escrito no Evangelho, veja uma pessoa, um ser humano ou um ser em sofrimento, um cachorro, um gato, está escrito no Evangelho, vai lá e menospreze esse ser caído em sofrimento. Tem isso no Evangelho? Tem o contrário. Se está vendo alguém caído, ajude ele a se levantar. O Evangelho fala para a gente ficar com raiva do outro e virar a cara para ele? Tem isso no Evangelho? Não tem. E o que a gente faz? A gente fica com raiva das pessoas e vira a cara para elas. O Evangelho falou, nações cristãs bombardeiem uma cidade cheia de gente miserável. Está escrito isso? Não, gente. E o que a gente faz? A gente fala porque a gente é ser humano, faz parte da humanidade, né? Mas em muitas coisas outras, quando a gente vai ver, a gente não está seguindo o Evangelho. Então, se Jesus vier hoje, ele vai falar essas mesmas coisas, gente. Por isso que, assim, as pessoas estão esperando novas revelações espirituais extraordinárias. Ele vem, ele repete tudo, porque em 2000 anos, a maioria da humanidade não mudou muita coisa. Somos exatamente aquelas pessoas em termos de sentimento. Nós melhoramos em alguns aspectos, né? Na higiene, na organização social, no respeito às leis, não é assim? Porque a gente teme ser punido pelas leis, mas não porque a gente entendeu que a gente tem que seguir uma regra porque ela é necessária. Então, por isso que as pessoas ficam falando, os espíritos falam mais nada de novo, não revelam mais nada. Por quê? O mais importante já veio. E eles estão fazendo esses anos todos o quê? Repetindo. Porque nós somos essas pessoas que Jesus está falando aqui. E quando eu falo nós somos, gente, ninguém fica com aquele sentimento de culpa pesada, tá? A gente fala no geral. Com certeza tem pessoas aqui que têm gestos de caridade muito grande, tem grandes valores adquiridos, tem gente aqui que não fala mal de ninguém, com certeza tem isso. Mas a gente ainda está falhando num ou no outro momento. E o nosso desafio hoje é viver o Evangelho integralmente. Não, eu sou sempre sensível a quem está sofrendo, eu sempre dou um jeito, vou lá e ajudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não seguro a língua. Então, se você já aprendeu a exercer a caridade, o que te falta hoje é dar uma seguradinha na língua para não falar dos outros. Ou às vezes a gente é incapaz de falar de alguém, mas aí a gente é meio indiferente à dor e ao sofrimento, né? A gente sabe que os nossos irmãos animais são torturados para virarem comida para a gente. O que a gente faz? A gente continua comendo porque a gente se baseia em muitas desculpas que inventaram para justificar os nossos hábitos. Não é assim? E aí a gente até evita saber esse assunto. Tenor, não toca nesse assunto porque mexe com as pessoas, é muito sensível isso. Mas vai procurar saber como o ovo foi produzido, como o leite foi produzido, como a carne foi produzida. A nossa sociedade, ela é violenta até num prato, gente. Estruturado na base da dor e sofrimento de outros seres. Mas Deus não fez isso porque eles faziam parte, é uma criação de Deus para nós. Isso é um erro, um engano que nós cometemos com a natureza. Ela não existe para nós. Nós podemos usufruir dela, mas ela não foi criada para nós. Isso é o nosso orgulho que nos leva a pensar que nós estamos aqui para usufruir das coisas. É só o essencial que nós podemos usar no planeta, viu? E hoje, felizmente, nós temos o conhecimento que nos permite nos libertar de muitas formas de violência. E por aí vai, gente. Basta a gente pensar se tudo que a gente busca gera dor e sofrimento, ou explora, ou causa sofrimento ao próximo, ou a outros seres, cabe-nos pensar se isso é condizente com o Evangelho ou não. Você consegue imaginar Jesus justificando as nossas ações hoje, da nossa sociedade como a gente vive? Essas relações exploratórias que nós temos, de um povo sobre o outro, de uma classe social sobre a outra. Jesus jamais aprovaria nenhuma dessas formas de dor, de exploração, entendeu? De destruição. Jamais. Mas então,
voltando à nossa lição do Evangelho, ela nos fala, então, de conhecimentos que Jesus trouxe, que eram diferentes para os discípulos e para o povo. E aí, então, Jesus traz a profecia. Mas será que Jesus estava menosprezando as pessoas, dizendo, bom, já que eles não vão entender mesmo, vou contar umas historinhas para enganar essas pessoas? Óbvio que não. Sobre as questões essenciais, Jesus foi direto. Ele não usou parábolas. Basta a gente ler o Sermão da Montanha, certo? Lê lá, é claro o comando. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm misericórdia. Ele é muito direto, ele fala sobre isso. Quando ele vai fazer as repreensões, porque tem uma parte do sermão, porque o sermão não é só consolação, ele é também advertência, presta atenção nisso. Ele também é direto. Então, nas questões essenciais, que eram mais urgentes, Jesus sempre foi direto nas lições. Mas em alguns momentos, ele trouxe as parábolas, por quê? Era parte de uma didática. Eu vou trazer uma história, e essa história vai fazer essas pessoas conversarem entre si. O que ele está dizendo mesmo? Jesus, gente, ele não veio só consolar, ele não veio só nos redimir dando exemplo. Jesus veio mexer com a nossa inteligência também. Porque quando ele falava algumas coisas, obviamente que as pessoas conversavam. O Evangelho cita momentos em que os discípulos estão conversando entre eles. Então Jesus deu o ensinamento essencial, fundamental, que era para ser seguido imediatamente, mas outros que só com o tempo, com o amadurecimento, com o crescimento, com o desenvolvimento cognitivo das pessoas, é que elas estariam aptas a entender. E deu ensinamentos que são profundos e até hoje a gente encontra novos significados nas parábolas. Porque à medida que a gente se torna mais capaz intelectualmente e principalmente espiritualmente, moralmente, nós vamos sendo capazes de entender outras camadas desse conhecimento. Jesus mandou a gente ajudar os outros e sofrer porque nós estamos vendo o sofrimento? Não. Jesus, na parábola do bom samaritano, por exemplo, ele fala isso. O que o samaritano fez? Foi lá, socorreu o homem, ajudou o homem caído e seguiu a sua vida. Olha, Jesus ensinou que embora a gente tenha que parar e ajudar o ser que está em sofrimento, nós não temos que paralisar a vida e morrer de dor porque a gente se sensibilizou com a dor alheia. Ele falou, olha, siga seu caminho. Só que, obviamente, a gente só consegue entender isso hoje. Naquela época, as pessoas pensaram só nisso, na hipocrisia de religiosos que se negaram a atender o homem caído e que justamente o samaritano, considerado pecador, foi aquele que foi lá e ensinou. Então, as parábolas, elas são riquíssimas em elementos para a gente refletir e pensar por muitas encarnações. E esse conhecimento espiritual que Jesus trouxe, ele, obviamente, não seria dado indiscriminadamente para todos. E tem mais coisas para a gente saber sobre o reino dos céus que a gente ainda não descobriu no século XXI. Porque a gente ainda não está preparado ainda para entender tantas questões espirituais tão profundas. Vocês conseguem imaginar como é a vida do espírito puro? Em que dimensão eles estão vivendo? A gente tem hoje, graças à mediunidade do Chico e outros médiuns, uma pálida noção do que é a vida depois quando a gente desencarna para espíritos como nós. Ainda somos muito apegados à matéria. Mas como vivem espíritos puros como Jesus? Será que ele é uma luz? O que ele é? A gente não tem elementos na nossa mente ainda para entender uma realidade que é tão distante da nossa. Então nós ainda temos muito a aprender para poder um dia entender isso. A própria questão da dor, do sofrimento, do bem e do mal. E aquela grande pergunta que a gente, quando é criança e começa a aprender algo sobre Deus, fala, mas por que Deus já não criou todo mundo bom? Até para entender isso, nós estamos ainda tentando
entender por que ele já não criou tudo perfeito. Vocês têm essa resposta? Porque se ele pode tudo, ele já poderia, né? Cria tudo perfeito, sem necessidade de dor. Nós ainda não conseguimos entender essa lógica. Há um pensamento provisório que nos diz: esse processo que nós estamos vivendo é a própria criação divina. Nós não somos prontos e acabados. Estamos nos tornando perfeitos. Então, por aí dá para a gente entender por que Deus já não criou tudo perfeito. Porque, na verdade, ele não criou, ele está o quê? Criando. Nós estamos sendo formados ainda. Nós não somos ainda integralmente aquilo que está no sonho de Deus, na sua imaginação. Nós ainda seremos um dia. Nós somos o vaso que está ali na mão do oleiro, que ainda vai passar pelo fogo. Ou somos o carvão, o carbono, que ainda vai passar pelas grandes pressões do planeta de calor e temperatura para se tornar o cristal capaz de refletir a luz. Nós estamos em processo ainda. Por isso que nós não temos todo o conhecimento. Em outra passagem, Jesus vai dizer também para os discípulos, quando eles começarem a pregação: não vão ainda na cidade dos gentios, nem nos samaritanos. Vão ainda entre as ovelhas desgarradas de Israel. Por quê? Eram os que estavam mais preparados a ouvir as primeiras pregações. Porque os discípulos ainda não tinham domínio pleno. Não eram pessoas que tinham já vivido muito aquelas lições. Por isso que Jesus não manda eles inicialmente aos gentios. Ou seja, Jesus menosprezou essas pessoas? Não. Porque com eles tinha muito ainda a ser feito. Basta a gente ver o que era distração nas cidades gentias ali. Era o quê? Lutas de pessoas se degladiando, se matando, homens enfrentando feras. Como que ia levar essa ideia de amor, de perdão, para um povo, no caso os romanos na época, que tinham tanto orgulho do poder que eles tinham? Como falar para eles de perdão, de compaixão? Por isso que eles achavam as lições de Jesus uma loucura. Isso é loucura. Como eu vou amar o meu inimigo? Mas os judeus já tinham essas lições. Profetas como Isaías, outros já tinham semeado isso no coração das pessoas. Então, eles ainda precisavam aprender mais. E Jesus, sabendo que as pessoas precisavam de conhecimento, não desprezou ninguém. Tanto é que numa ocasião em que ele está jantando com pecadores, as pessoas chamadas de má vida, prostitutas, publicanos, que normalmente não eram simples cobradores de impostos, eles roubavam também. Eles tiravam das pessoas para ficar uma parte para eles, viviam da desgraça dos outros, que tinham que pagar impostos pesados para Roma. Pessoas que eram beberronas. E aí olham lá Jesus e perguntam para ele: o que você está fazendo aí? Como pode você estar em meio de pessoas pecadoras? E aí Jesus fala: não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos, os doentes. E para nós, gente, espiritualmente, sabe o que pode significar isso? Nós que temos alguma atração pelas lições de Jesus, mas a gente ainda se considera: mas eu sou tão imperfeito ainda, um espírito tão endividado. Jesus é para nós sim, viu? Porque Ele é o nosso médico das nossas almas. É Ele que nos ensina aquilo que nós mais precisamos aprender. Então ninguém é indigno de estar, de buscar, de vivenciar as lições do Evangelho. Ninguém. Porque o Evangelho é para todos. E tem gente que fala assim: depois que entrou para a igreja, aquela fulana está se fazendo de santinha, mas aprontou cada uma, não é isso que a gente fala? Não é? Que é comum na linguagem das pessoas. Agora vem que se ar de santa aqui. Mas eu sei tudo o que ela fez no passado. Graças a Deus ela foi para a igreja. Graças a Deus ela encontrou um caminho para ela se redimir. E a gente não tinha que estar fazendo essa censura, nem essa observação das pessoas que mudaram a sua vida diante do Evangelho, porque o Evangelho, gente, é isso. É renovação. Se eu leio isso e eu não mudo nada,
é um problema, viu, gente? É um problema. Porque você está recebendo, entre aspas, a salvação, ou seja, está recebendo uma nova oportunidade de sair de uma vida de desarmonia para estar em harmonia com as leis divinas. Se em nada, nesses anos que a gente tem lido o Evangelho, não nos fala ao nosso coração e nos convida à mudança, vamos dar uma apressada, viu? Porque Jesus está esperando. E Ele vai nos ajudar e vai nos incentivar. Mas essas lições, elas têm que tocar fundo em nós. Por isso que elas não são repetitivas. Elas são ainda muito necessárias. E a gente tem que ter uma postura na vida de muita coragem para assumir, num mundo que nos cobra conveniência, adaptação às regras, a gente abrir mão daquilo que é vantajoso e dar o testemunho de que nós seguimos Jesus. Tem gente que pensa que dar esse testemunho é falar em praça pública. Olha, eu sou de Jesus, eu salvei a minha vida, eu encontrei a salvação, venham vocês também. Isso era para uma época que isso funcionava. Para os nossos dias, a forma mais positiva de você divulgar o Evangelho é vivendo ele. É não tanto falando do Evangelho, mas viver esse Evangelho. E as pessoas pensarem, nossa, mas por que você é assim? E não a gente ficar falando, olha, Jesus é a salvação, venha para o lado de Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Porque isso está sendo falado e não está repercutindo, porque as pessoas veem que muitas dessas falas são vazias. Mas o Evangelho, quando vivido, ele é contagiante. Gente, quem, quando não ouve os relatos sobre a renúncia que o Chico viveu, e a gente nem precisa ser como o Chico, hein? Nem precisa. Mas quando a gente ouve falar da dedicação, e a gente vê nos vídeos a forma amorosa que ele lidava com as pessoas, e ouve as pessoas falando dele, não dá vontade de chegar, puxa, dá vontade, não é? De ser assim. Sabe o que é isso? É esse poder de quem vive o Evangelho na essência. Por que tem figuras que são tão assim representativas para nós de virtude? Porque são pessoas que vivem essa mensagem. Quando você pensa numa Madre Teresa, numa Irmã Dulce, em Francisco de Assis, o Chico, e isso assim mexe com a gente, porque é um exemplo poderoso da atitude que atrai, que traz para o seu lado. Por isso que a forma mais eficiente de viver o Evangelho ou melhor, de divulgar o Evangelho é fazendo. Confessar hoje, nos nossos dias, como Jesus disse aqui lá no Evangelho de Mateus, confessar Jesus diante dos homens é a gente ter a coragem de viver o que ele nos ensinou. Não compactuando com nada que seja contrário às lições dele. E se a gente tiver vergonha de quando é chamado a se explicar, cara, você teve vantagem, era 10 mil reais que você podia ganhar nessa licitação, por que você abriu mão disso? Vai ficar para o governo mesmo. É você dizer, mas não é o certo. Porque o dinheiro do governo é o dinheiro de cada pessoa. E eu não aceito isso. Porque o meu mestre me ensinou, não roubarás, não vai pegar nada do que é do outro. E o que é público é de alguém, é de todos. A gente tem essa coragem de abrir mão de vantagens. Eu vou vender algo e camuflo ali toda a imperfeição daquilo para eu enganar alguém. Se eu fizer isso, eu não estou testemunhando o Evangelho. Eu posso vender algo estragado, mas eu vou avisar para a pessoa, está com esse problema. Você entendeu? Ser cristão, gente, é a gente assumir a consequência disso. Mesmo que não dê muita vantagem, mesmo que a gente perca, entendeu? Testemunhar nos nossos dias é isso, é a gente ser aquilo que o Evangelho nos ensina. Quando Jesus falou que se envergonharia daqueles que se envergonhassem, é disso. Porque eu posso querer passar como alguém esperto, alguém com autoridade perante o mundo, mas eu não estou preocupado com aquilo que Jesus ensinou, que são as leis divinas. Eu estou preocupado com o imediatismo. E é isso que significa o que Jesus falou, que se alguém se envergonhasse dele, ou seja,
Se você acha que é vergonhoso me seguir, você não está preparado ainda para essas verdades maiores da vida. Você ainda precisa desse mundinho aqui, cheio de trapaças, até você aprender a ser honesto. E mais para frente, quando Jesus vai falar que seria bem-aventurado aqueles que fossem aborrecidos, aqueles que seriam perseguidos por viverem de acordo com o Evangelho, é porque a pessoa adquiriu uma força interior tão grande a ponto de ela incomodar os outros. Então, se a sua atitude boa incomoda o outro, que ainda é imperfeito, e se você não o odeia e não degladeia com ele, você está no caminho certíssimo, você será bem-aventurado. Porque a sua recompensa nessa vida maior é muito grande. Por isso que Jesus disse que aquele que carregasse a sua cruz teria um galardão grande nos céus, uma grande recompensa nessa vida espiritual. E mais à frente, aqui ele diz isso, que aquele que quisesse segui-lo, negasse a si mesmo e tomasse a sua cruz. O que é negar a si mesmo? É a tudo que é o nosso egoísmo. É a tudo que é o nosso orgulho. A toda essa noção que a gente tem de superioridade sobre os outros. E a gente realmente viver verdadeiramente como seguidores de Jesus. De alguém que ama, perdoa, reconcilia, ajuda e trabalha por um mundo melhor. É assim que um dia nós estaremos espargindo essa luz imensa sobre o mundo. É assim que nós vamos divulgar a boa nova. É nós sendo verdadeiramente seguidores de Jesus. Que todos tenhamos, então, um domingo de muita paz, de muita reflexão, um dia maravilhoso para todos nós, que a nossa semana seja muito abençoada e que estejamos sempre ligados nessas ideias. Muito obrigado a todos.